Caras, vamos começar a corrigir aqui a página 3, que fala sobre o conjunto dos números racionais, tá? Mas antes vamos rodar a vinheta. O conjunto dos números racionais, como a gente já viu, é todos aqueles números que englobam os números naturais, os números inteiros, as frações e os números com vírgula, tá? Aqui, pessoal, no exercício número 1, ele pede para você ler o texto aqui, né? Que fala sobre algumas características do planeta Terra, que é a sua translação, que é a volta que ela dá em torno do Sol, e a sua rotação sobre o seu eixo central, certo? Então, ele fala aqui, ó, que em ciclos de 90 mil anos, a órbita da Terra ela muda de uma órbita elíptica. O que é elíptica, pessoal? Elíptica é quando eu tenho um círculo um pouco mais oval, tá? Esse círculo mais oval, eu digo que ele se chama elipse, tá? O círculo é a parte amarelinha aqui, né? A órbita amarelinha. E a elipse é essa órbita aqui azulzinha, tá? Então, a cada 90 mil anos, a órbita da Terra ela deixa de ser um círculo e passa a ser uma elipse. Ou seja, ela acaba se afastando um pouco mais do Sol em alguns pontos. Perceba que quando eu tenho um círculo, a Terra vai estar sempre à mesma distância do Sol, tudo bem? Agora, quando eu tenho uma elipse, eu tenho dois pontos onde ela vai estar mais distante do Sol. E também fala sobre a rotação, o eixo de inclinação da Terra, que ele varia de 22,5 para 24,5 graus, em intervalos de 40 mil anos. A atual inclinação do eixo de rotação da Terra é de 23,5 graus, ou seja, está na metade desse período de 40 mil anos, 20 mil anos, ela andou 1 grau, a cada 2 anos, a cada 40 mil anos ela anda 2 graus aqui, ele muda, né? Então, no exercício 1, ele pede para você pegar os valores dos extremos, né, do intervalo de inclinação do eixo da Terra, então eu vou pegar o 22,5 e o 24,5, e transformar ele em frações, tá? Então eu tenho aqui, ó, 22,5, que eu transformo em fração, ó, eu coloco 225, que é o número sem vírgula, certo? Esqueço a vírgula, e depois eu conto quantas casas depois da vírgula tem. Tem uma, então sobre 10. Aqui, ó, o outro é 24,5, vou colocar 245, quantas casas depois da vírgula? Uma, então vai ficar 245 sobre 10. E no número 2, pessoal, ele pede para vocês nomearem essas frações. Como é que chama esse tipo de fração que tem denominador 10? Se chama frações decimais. Tudo bem? No exercício 3, pessoal, ele pede para vocês simplificarem as frações. Qual a fração? A 225 décimos e a 245 décimos. Tá? Se eu simplificar por 5 embaixo e em cima, a 225 sobre 10, eu vou encontrar 45 meios. Tá? Porque eu simplifiquei. 225 dividido por 5, 45. E 10 dividido por 5, 2. Então, 45 meios. A 245 sobre 10, se eu simplificar também por 5 e por 5, dividir os dois por 5, 245 dividido por 5 vai dar 49. E 10 dividido por 5, 2. Então, dá 49 meios, tá? Então, essa aqui foi a simplificação que eu fiz. No número 4, ele fala assim para você... Como podemos escrever a atual inclinação da Terra em fração decimal? Qual é a atual inclinação da Terra pelo texto? É 23,5 graus. Transformando em fração, eu coloco 235, que é o número sem a vírgula. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Uma. Então é 10. Se fosse 2, seria 100. Se fosse 3 casas depois da vírgula, seria 1000. Né? Mas no caso aqui é 1, então é 10. Tá? No exercício 5, ele fala para você... Ele pergunta como são chamados os números fracionários e os números decimais. Os números fracionários são as frações, e os números decimais são os números com vírgula. Como são chamados esses dois números? Esses dois tipos de números são chamados de números racionais. Tudo bem? No exercício 6, ele pede, pessoal, para vocês observarem, né, a propaganda aqui, né, que tem uma promoção. Por exemplo, ó, a caixa de leite, o leite, ele era R$ 9,70, por promoção ele sai a R$ 8,85, certo? O macarrão de R$ 6,90 sai por R$ 5,95. E o suco sai de R$ 3,50 por R$ 2,55, tá? Essas aqui são as ofertas que ele tem. Daí ele pergunta aqui no número 6, quanto ele economizará se
se levar uma caixa com 12 sucos na promoção. Então, por exemplo, ó, tem que fazer a conta. Então, eu tenho 12 sucos na promoção. Na promoção, o suco sai por R$ 2,45. Se não fosse na promoção, sairia por R$ 3,50. Então, primeiro eu vou fazer 12 vezes o 3,50, que vai dar 42. Por quê? Porque, ó, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 3, 6, com 7, certo? 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. Agora, vou somar. 0, 0. 7 com 5, 12, vai 1. 1 com 3, 4. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 1, 2. Então, 1, 2 casas. Tudo bem? Então, 42 se eu pagasse sem promoção. E se eu pagasse com promoção? Com promoção vai ser 12 vezes 2,45. Então, vai ficar 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 4, 8 com 1, 9. 2 vezes 2, 4. Tudo bem? 1 vezes 5, 5. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. Agora eu vou somar. 0 com 0, 0. 9 com 5, 14. Vai 1. 14 com 4, 1, 5 com 5 com 4, 9. 2 com mais nada, 2 mesmo. Quantas casas depois da vírgula eu tenho? 1, 2. Então eu vou contar. A vírgula está sempre atrás da última casa, então 1, 2. Então se eu pagar 2,45, eu vou pagar em 12 caixinhas 29,40. Agora eu quero saber quanto que eu economizo, certo? Então eu vou ter que fazer uma continha de menos aqui, certo? Então eu vou fazer 42,00, vou tirar quanto? 29,40. 29,40, tá? Só perceba, quando eu multiplico, eu não preciso me preocupar com a vírgula no começo, tá? Eu só vou me preocupar com a vírgula no final. Agora, quando eu somo, subtraio, eu tenho que colocar vírgula debaixo de vírgula, décimo debaixo de décimo, centésimo debaixo de centésimo, unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, tá? Então, vou fazer a continha de menos, ó, vai dar 0, aqui dá 6, aqui vai dar 2 e aqui vai dar 1. Então, eu vou economizar na promoção R$ 12,60, bem? Então, na número 7, ele fala para vocês que quanto ele gastará se resolver levar 3 pacotes de macarrão na oferta. Então, na oferta, pessoal, o macarrão sai a R$ 5,95. Então, vou fazer 3 vezes 5,95. Então, vou colocar aqui, ó, 5,95. Ó, como eu disse para vocês, não precisa me preocupar com a vírgula agora, né? 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 9, 27, com 1, 28, vai 2. 3 vezes 5, 15, com 2, 17. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 1, 2. Então, está atrás aqui a vírgula, do último número. Então, eu vou contar 1, 2, ó. Parou. 17,85. Então, eu vou pagar 17,85 nas 3 unidades de pacote de macarrão. Tudo bem? Na número 8, pessoal, ele fala a seguinte coisa para vocês, ó. Quando ele economizará se levar 5 litros de leite? Na promoção, é claro, né? Então, primeiro eu vou fazer, ó, 5 litros de leite vezes o valor normal e depois 5 vezes o valor de 8,85 que está na promoção. Então, vamos lá, ó. 5 vezes 9,70, que é o valor sem promoção, né? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 7 dá 35, vai 3. 5 vezes 9, 45, com 3, 48, certo? Agora eu vou ver as vírgulas. 2 casas depois da vírgula, eu vou contar. 1, 2. Então, parou no 48,5. Então, se eu levasse 5 litros de leite, a 9,70, eu pagaria 48,5. E na promoção, seria 8,35, certo? Vou fazer vezes 5 também, porque eu vou levar a mesma quantidade. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 3, 15, com 2, 17, vai 1. 5 vezes 8, 40, com 1, 41. Certo? Mesma coisa, vou contar as vírgulas, ó. Vou contar as casas depois da vírgula. 1, 2. Então, tá aqui a nossa vírgula. 1, 2. Então, eu vou pagar 41,75. Agora, eu vou fazer a conta de menos para ver quanto que eu vou economizar. Vou pegar o maior, que é 48,50. Certo? E vou tirar de 41,75, tá? Perceba, ó, centésimo debaixo de centésimo, décimo debaixo de décimo, vírgula debaixo de vírgula, unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena.
Vou fazer a continha aqui. Vai dar, eu vou colocar um aqui, 10, vai dar 5. Aqui vai dar 7. Aqui vai dar 6 e aqui vai dar 0. Quantas a vírgula debaixo de vírgula? Ó. Então vai ficar, vou economizar 6,75. Esse é o valor que eu economizaria, né, pagando o valor do leite na promoção. Bem? A página 7, exercício 1. Escreva os números racionais na forma decimal. Só aqui, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que fazer a divisão, certo? Vocês vão dividir, por exemplo, no caso, no primeiro aqui, vocês vão dividir o 2 por 9, certo? Não dá, professor, como é que eu faço? Coloco um 0 e um 0 aqui embaixo, uma vírgula. Na tabuada do 9, mais próximo de 20 é 2. 2 vezes 9, 18. Sobra 2. Acrescento um 0, de novo, 2. Vai sobrar 2, e assim sucessivamente. Então, perceba que vai repetindo aqui esse padrão. Ó. Então, vai dar 0,2222, só que eu tenho um sinalzinho de menos aqui, só acrescento ele aqui. Ó. Menos 0,22222 infinitamente. Aqui eu tenho uma dízima periódica, como eu disse para vocês, tá? Aqui, na letra B é mais fácil, porque a letra B eu estou dividindo por 100, lembra lá das propriedades? Então, eu tenho 63, certo? Estou dividindo por 100, então eu vou andar 2 casas. Então, eu vou contar, a vírgula está sempre atrás do último número, no caso aqui o 3. Então, eu vou contar 1, 2. Então, a vírgula vai parar aqui, ó. Então, vai ficar 0,63. Um outro número decimal. Bem? Olha lá, ó. C. 1 dividido por 5. Dá quanto, pessoal? Vai ficar, ó. 1 dividido por 5. Vou colocar um 0 e aqui um 0 e uma vírgula, certo? O tabuada do 5 tem 10? Tem. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Então, é 0,2. Ok? 33 dividido por 99. Só que também vai dar uma dízima periódica, tá? Então, vai dar, ó, vai ficar o 33 dividido por 99. Não dá, coloca um 0. Vai dar 0 aqui, certo? 3 vezes 9, 27. Vai 2. 3 vezes 9, 27, com 2, 29. 297. Fazendo a continha aqui, sobra 33. Ó. Ah, coloca um 0, vai ficar 33 de novo, vai dar 297, sobra 33. Entendeu? Então, perceba que eu vou repetindo os 3 aqui, ó, infinitamente, se eu for fazendo essa conta. Então, aqui no caso também tem uma dízima periódica, ó, que o período é 3. Ó. Perceba aqui, então 0, só que eu tenho que colocar só o sinal de menos, tá? Porque tem um menos aqui, então vai ficar resposta menos 0,33333 infinitamente, tudo bem? A última, pessoal, é 27 dividido por 200, que vai dar para a gente 0,135, tá? Fazendo a continha, vou fazer aqui para vocês, ó, 27 dividido por 200. Não dá, coloca um 0. Vou colocar um 0 uma vírgula, aqui mais um 0, vai ser 1, vai ser 200 sobre 70. Acrescento um 0, vai ser 3, vai dar 600 sobre 100. Vou colocar mais um 0, deu 1.000. 1.000, 5. 5 vezes 1.000, para 1.000 nada. Ok? Então dá 0,135. Vamos lá para a próxima. Só a próxima é para vocês fazerem o contrário. Eu tenho um número decimal, peço para você transformar em uma fração, certo? Então, por exemplo, ó, 1,75. Quantas casas decimais tem? Quantos números depois da vírgula? 2. Então, vai ser o número 175 sobre 2 casas 100. Que eu posso simplificar, pessoal, já está a simplificação aqui, para não ficar apertado, vou colocar direto lá a última, 7/4. Ó. Vou simplificar por 5, dá 35 sobre 20, que eu simplifico de novo por 5, vai dar 7/4, tá? Olha a outra aqui, ó, 7,5. Como que eu vou colocar, pessoal? 75, número sem a vírgula, certo? Quantas casas depois da vírgula? Uma, então vou dividir por 10. Ó. Vou simplificar por 5, ó. Vou simplificar por 5. Vai dar 15 sobre 2. Ó. Não dá para simplificar mais, acabou aqui. C, 124,5. Pessoal, a mesma coisa. Vou colocar 1, 2, 4, 5, que é o número sem a vírgula, 1245. Quantas casas depois da vírgula? Uma, então vou dividir por 10. Vou simplificar, ó, por 5. Vou simplificar por 5, ou seja, dividir. Vai dar 249 sobre 2. Ó. Ou seja, 249 meios. A outra lá, pessoal. Só não esquece do sinal de menos, tá? Menos
425. Precisa colocar o zero? Professor, não precisa, porque não faz diferença, tá? Então, eu vou colocar 425. Quantas casas depois da vírgula? 1, 2, 3. 3 casas. Então, por 1000. Ó. Tá? Ficou por 1000. Pessoal, já vou pular, ó, vou simplificar por 5, vai dar 85 sobre 200. Que eu vou simplificar de novo por 5, vai dar 17, menos 17 sobre 40 avos, tá? Menos 17, 40 avos, tá? Simplificação, ok? Na E, pessoal, eu tenho 1,8, ou seja, 18, menos 18. Dividido por quantos? Quantas casas depois da vírgula? 1, então é 10. Se fosse 2, seria 100, né? Vou dividir por 2, vai dar 9 quintos, menos 9 quintos no caso, tá? Então, menos 9 quintos a resposta da E. Tudo bem? Então, aqui eu tenho uma situação, né? Na 3, onde fala que Lucas e Mariana partir de São Paulo para um fim de semana de inverno em Campos do Jordão, São Paulo, que fica a 180 quilômetros da capital. Em Campos do Jordão, o termômetro indica uma temperatura que está variando entre 1 grau e 2 graus abaixo de zero. Bem, uma variação, então, de um número entre esses dois. Ou seja, menos 1 grau Celsius e menos 2 graus Celsius. Mas, exatamente, o termômetro indica menos 1, 2 décimos. Em graus Celsius abaixo de zero, ou seja, 1,2 graus Celsius abaixo de zero. O que acontece, pessoal? Aqui eu tenho vários números racionais. Eu tenho números naturais, números inteiros, números fracionários, números decimais, né? Então ele pede para vocês escreverem todos os números inteiros que aparecem aqui no nosso enunciado. Então, ó, número inteiro que aparece aqui, 180, um número inteiro. Outro número inteiro, 2 graus. 1 grau. Menos 1 grau. E menos 2 graus. Ó. Todos esses são números inteiros. Tudo bem? Na B, ele pede para vocês escreverem os números escritos de forma fracionária, ou seja, na forma de uma fração. Quais são os números que eu tenho aqui na forma de uma fração? Só esse. Então, vai ficar menos 1 meio. Né? Quais são os números que são escritos na forma decimal? 1,2 aqui. Tá? Pessoal, todos eles são racionais, tá? Só que separados é dessa forma. Aqui eu tenho os inteiros, aqui eu tenho os fracionais, aqui eu tenho os decimais. Tudo bem? Então vamos para 4. A 4 pede para você marcar verdadeiro e falso. 3 décimos é racional? Sim, é verdadeiro. Fração, racional. 0,35, 35, 35 é um decimal exato? Não é, pessoal. Não é exato por quê? Porque o que acontece aqui? Ele não termina, ele continua. Então, ele não pode ser classificado como exato. Falso. Ele continua aqui, ele é uma dízima periódica. Menos 15 dividido por menos 6 dá 5 meios? Dá. Verdadeiro. E 123 é um decimal exato? É um decimal exato, está escrito. Tá? Ok? Então, ficou V, F, V, V. 5. Represente na forma fracionária irredutível o número 14,96. Então, vamos deixar na forma fracionária, pessoal. Então, 14,96 vai ficar 1.496, certo? Quantas casas depois da vírgula? 2. Então, dividido por 100. Vou simplificar, ó, por 4 e por 4. Vou obter 374 dividido por 25. Tudo bem? Essa é a forma redutiva. Então, redutivo quer dizer que eu não consigo simplificar mais, tá? Meus caros, ó, A6. Quero dividir uma peça de queijo igualmente entre 5 pessoas. Quanto receberá cada uma? Represente por meio de 2 maneiras diferentes essa divisão. Pessoal, então eu quero dar um pedaço de queijo para 5 pessoas. Então, a primeira forma é 1 sobre 5. Ou seja, vou dar uma parte para 5 pessoas. E a outra forma é dividir 1 por 5, que dá 0,2. Então, essas aqui são as duas formas. A forma fracionada ou a forma decimal. Ok? Só na número 7, ele fala assim, ó, vamos distribuir 30 balas entre algumas crianças. Indica as divisões exatas e inteiras e 2 não exatas. Então, pessoal, você vai indicar 2 divisões exatas e 2 não exatas. Então, eu posso dividir 30
dividido por 5, que vai dar 6, tá? Tem outros exemplos, pessoal. 30 dividido por 3, que vai dar 10, são divisões exatas. Pode ser 30 dividido por 10, né? Divisão exata. Vai dar 3, tudo bem? Então, tem vários exemplos de divisões exatas. E agora, duas que não são exatas, tá? Essas aqui são as exatas. Duas não exatas. Qual pode? Pode ser vários, tá, pessoal? Pode ser, por exemplo, ó, 30 dividido por 7, que vai dar 4,2857, e vai embora, continua, né, o número, porque ele é um número não, decimal não perfeito, né? Pode ser o 30 dividido por 9, desculpa, 30 dividido por 9, que vai dar 3,333 e continua. Então, tem esses exemplos. Tem outros, mas eu estou colocando esses dois, tudo bem? Na B, pessoal, ele fala para você indicar a divisão que resulte em um decimal não exato e periódico, tá? Tem vários exemplos, tá, pessoal? Você pode pegar até esses dois de cima aqui, ó. Pode ser o 30 dividido por 9, ó. Tá? Que vai dar o 3,333 ele periódico, né? Tá? Ou pode ser o outro exemplo lá. Vou usar isso aqui que está mais claro, para vocês verem que o período aqui é 3, 3, 3, 3, 3, tá?